Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do projeto Nosso Lar Segundo o Espiritismo aqui do Kardec Tube. Eu sou o Michel Macedo, nós estamos finalizando a introdução desse projeto. Nós vamos criticar a obra do André Luiz com as obras de Kardec, mostrar que a obra do André Luiz não representa o Espiritismo que está nas obras de Kardec, que André Luiz contradiz e que aquilo que está na obra de Kardec é melhor do ponto de vista filosófico e também do ponto de vista ético do que aquilo que está nas obras do André Luiz. Nós vamos futuramente, em breve, analisar a obra inteira, mostrar esses problemas, analisar frase por frase. Por enquanto, nós estamos nessa introdução, analisando a questão da universalidade do ensino dos espíritos. Esse texto tão importante, onde a gente aprende como que eu faço para saber aquilo que é espiritismo daquilo que não é espiritismo. Nós estamos analisando esse texto tão rico que está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que muitas pessoas pulam. E mesmo os kardecianos muitas vezes não entendem direito o texto, fazem confusão. Querem propor maneiras de avançar o Espiritismo usando uma versão equivocada, distorcida do controle universal. Então a gente quer apresentar o texto e tentar ir tirando os mitos em volta e os equívocos em torno desse texto. A gente já viu o que é esse controle, como ele se dá. A gente já viu que esse controle ele tem um ingrediente principal, além de ser genérico, que é o uso da razão e da comparação com os dados positivos já adquiridos na ciência. A gente já trabalhou isso no estudo anterior. Se você não viu, assista o estudo anterior, porque lá você vai ter detalhes sobre isso. A gente mostrou o que é o controle universal. São os espíritos, não são os encarnados, se manifestando no mundo inteiro, ao mesmo tempo, para diversos médiuns, pessoas de todos os tipos, não só de uma classe, trazendo o assunto exclusivamente moral, e que o critério que eu uso para separar o que é verdadeiro e falso do que eles dizem é o uso da razão e a comparação com aquilo que as ciências já têm positivamente estabelecido. Se tudo isso concordar, eu tenho então um princípio espírita. Eu tenho então uma opinião espírita. Nós mostramos também que somente o espiritismo na história da humanidade criou um método tão rico, tão criterioso, tão forte. Por isso que o espiritismo tem a opinião daquilo que está nas obras de Kardec, o resultado, né? Porque ela não é só uma opinião de Kardec ou de algum grupo de espíritos. Ela é fruto desses critérios, desse controle universal. A gente viu que só o Espiritismo teve esse controle, só Kardec criou esse controle que é o mais rigoroso, não tem melhor, e por isso que ninguém tem a autoridade que o Espiritismo das obras de Kardec tem para falar sobre os assuntos que fala. A gente explicou que diversas teorias falam sobre espíritos, mediunidade, reencarnação, várias obras antes e depois de Kardec, mas a de Kardec tem a maior autoridade, confiabilidade, autenticidade, critérios, porque ele foi o único que desenvolveu esse método para chegar ao que ele afirma. Então, o que ele afirma é o que tem de mais poderoso, forte, bem desenvolvido, e, portanto, a pessoa que ousasse discordar teria que fazer, no mínimo, igual ou melhor do que Kardec fez. E ninguém fez, nem antes, nem depois. A gente já tratou da questão de que não importa o nome do espírito ou o nome do médium, a gente tem que avaliar tudo que os espíritos dizem por esse método. E a gente mostrou também que o método não é só número, não é só eu juntar quantos espíritos disseram isso ou quantos médiuns receberam. Não é só quantitativo, não é uma democracia, uma votação. Essa quantidade dentro desse grupo da universalidade, do conjunto de várias pessoas, eu tenho que aplicar o uso da razão, não pode ter contradições e não pode ter contradição com os dados já estabelecidos pela ciência. Isso é muito importante, a gente já explicou o que é isso. Significa que o espírito não pode vir dar uma informação nova que entra em choque com aquilo que já está estabelecido como verdade pela ciência. Então a gente deu um exemplo, por exemplo, André Luiz, ele coloca que o perispírito tem órgãos. Isso contradiz um dado positivo da ciência espírita, que coloca que o perispírito não tem órgãos e não pode ter. Então é uma peça do edifício que, se eu tirar, eu desmorono toda a teoria. Então, se o espírito disser algo que crie isso, eu tenho que jogar fora. Então, analisado isso, eu estou resumindo porque a gente já viu no outro estudo, vamos ver o que Kardec segue falando nesse texto riquíssimo que está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo,
autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. Diz Kardec, abre aspas. A concordância no que ensinem os espíritos é, pois, a melhor comprovação. Importa, no entanto, que ela se dê em determinadas condições. A mais fraca de todas ocorre quando um médium a sós interroga muitos espíritos acerca de um ponto duvidoso. É evidente que se ele estiver sob o império de uma obsessão ou lidando com um espírito mistificador, este lhe pode dizer a mesma coisa sob diferentes nomes. Tampouco garantia alguma suficiente haverá na conformidade que apresente o que se possa obter por diversos médios no mesmo centro, porque podem estar todos sob a mesma influência. Uma só garantia existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros em vários lugares. Então vejam, agora ele abordou, no nosso estudo passado a gente viu a questão do primeiro critério, que é o critério da razão, da lógica rigorosa e dos dados positivos já adquiridos. E agora ele vai analisar a questão do número, porque é essa soma que constitui o controle universal. Mas mesmo no número a gente vai ver que ele explica o que é isso. Para que a gente não pense de novo, como o movimento espírita muitas vezes trata e vem aqui no meu canal me questionar. Conheço um autor que ele juntou mais de 100 autores que dizem a mesma coisa que o André Luiz. E aí ele disse para mim, veja, André Luiz seguiu o controle universal. Balela. Esse autor não entendeu o texto que a gente vai mostrar aqui. Nota que Kardec já inicia a continuidade desse texto que a gente está lendo, dizendo algo que nós afirmamos, para que as pessoas vejam que é Kardec explicando. A concordância no que ensina os espíritos é, pois, a melhor comprovação. Nós chamamos atenção fortemente, repetidamente para isso no estudo passado. Esse controle que dá origem ao espiritismo é a melhor comprovação. Por isso que a teoria que está nas aulas de Kardec é a melhor teoria, porque ela é fruto da melhor comprovação. A pessoa que discordasse da aula de Kardec teria que apresentar algo melhor, e ela não faz isso, e a gente já desafiou quem apresente uma melhor. Então é muito importante que o movimento espírita entenda. Eu tenho visto entre os próprios kardecianos tentando propor ideias de como avançar o espiritismo. Vejam, Kardec já disse que o meio que ele desenvolveu, que é o controle universal, é o melhor. Não adianta a gente tentar inventar outro pior. A gente tem que ficar com o melhor. É uma questão simples, de bom senso. Quem é que vai trocar o melhor pelo pior? O problema é que as pessoas acham que aquilo que elas estão inventando é melhor. Ou porque ela desconhece o verdadeiro melhor que está nas obras, porque ela não estudou, ou porque ela não leu direito. Então não adianta eu pegar líderes espíritas no Brasil e no mundo inteiro, fazer um congresso e decidir como é que a gente vai avançar o espiritismo, vamos fazer votação. Porque isso não é o controle universal. É o controle universal do ensino dos espíritos. E aqui que a gente não faça jogo de palavras, são os espíritos desencarnados. Nós já vamos mostrar isso melhor. Claro que nós somos espíritos encarnados, mas o controle está falando da manifestação ao mesmo tempo no mundo todo de espíritos desencarnados para todos os tipos de pessoas, médiuns. Então não adianta fazer congresso, não adianta a gente ficar criando livro para tentar criar tese de doutorado para explicar ou desenvolver um espiritismo com tese de doutorado. Eu não desenvolvo espiritismo com tese de doutorado. Eu só desenvolvo o espiritismo cumprindo as exigências que estão aqui no controle universal do ensino dos espíritos. O que a gente já vem repetindo do que é composto esse controle. Então ele já disse que é o melhor. Então a gente tem que abandonar o que a gente está inventando que é pior que Kardec e ficar com Kardec, senão a gente vai estar perdendo tempo.
Mas ele diz, aqui vem ponto, é muito claro, Kardec, como sempre. Importa, no entanto, que ela, a concordância, se dê em determinadas condições. Está aqui exatamente o que a gente vem explicando. Para que as pessoas não pensem, como muita gente do movimento espírita pensa, que a concordância do ensino dos espíritos é só os espíritos concordarem, 200 espíritos concordam em diversos lugares do mundo, então tá feita a concordância. Não, ela tem que se dar em determinadas condições. Então não é uma democracia, uma votação. Eu tenho aqui, 300 espíritos dizem uma coisa, 800 dizem outra. Ganhou esse. Tá dado então o novo princípio do espiritismo. Não é assim. Ela tem que estar dentro de determinadas condições. Que condições são essas? Que a gente vem repetindo e mostrou no estudo passado. A primeira delas, qual é a primeira condição? O exame racional e comparativo com os dados já estabelecidos pela ciência. Então, quando Kardec fala em concordância, é dentro dessas condições, não é simplesmente eu reunir uma maioria de pessoas, nem encarnadas e nem desencarnadas também. Não é só número que faz a concordância, é número dentro das condições do uso da razão e dos dados positivos já estabelecidos pela ciência. E aí ele mostra aqui agora, ele mostra por oposição, né? O que enfraqueceria o controle. Que é justamente o que a gente está citando. Há várias pessoas no movimento espírita tentando propor um jeito de avançar o espiritismo, só que é um jeito mais fraco. Então a pessoa prefere enfraquecer o critério para avançar a teoria, do que simplesmente dizer como a gente não está aplicando o melhor critério, então a gente não avança a teoria. Há uma mania, há um desejo hoje do movimento espírita, um desespero quase de avançar a teoria de Kardec. Só que as pessoas estão querendo fazer isso a qualquer custo, jogando fora ou enfraquecendo o critério. Se eu uso o critério, o melhor critério, que é o deixado por Kardec, e isso não proporciona que a teoria avance, eu fico com o que eu tenho. Porque não adianta eu avançar de qualquer jeito. Por quê? Porque se eu avançar de qualquer jeito, o avanço que vier vai ser frágil, mal feito e vai desmoronar. Então é preferível ficar com o edifício, usando uma analogia muito simples, é preferível ficar com um edifício de 4 andares sólido, que vai durar para sempre, ou eu pegar e colocar mais 10 andares nesse edifício e dali 2 anos desmoronar o edifício. É óbvio que é preferível ficar com menos andares, mas algo mais sólido, melhor feito. É a mesma coisa para o espiritismo. A gente tem que parar com esse desespero de achar que o espiritismo tem que avançar. Porque ele tem que avançar. Ele não é que ele tem que avançar, ele pode avançar porque é uma ciência. Mas ele só pode avançar dentro dos critérios estabelecidos pela sua ciência, que são os melhores critérios. Mas então quer dizer que aplicando esse critério estagnou? Não tem problema, a gente fica com o que tem. E o que tem, a gente vai perceber depois que aprofundar o estudo, já é o suficiente. Aliás, isso é a própria razão para explicar por que ela não se desenvolveu mais. Porque não precisa. As pessoas não param para pensar nisso. Por que o espiritismo não evoluiu? Porque não precisa. Porque aquilo que ele oferece através do controle universal, quando ele foi usado e aplicado, já dá conta para o que a gente precisa, que é o progresso moral da humanidade. Futuramente, mas eu não posso forçar uma evolução com os critérios errados. Então aqui ele dá um exemplo do mais fraco. É quando um médium só, lembra alguma coisa, lembra alguém? Um médium só interroga muitos espíritos acerca de um ponto duvidoso. Aqui é um dos jeitos desastroso de eu aplicar errado o controle universal. Porque eu poderia dizer, mas tem vários espíritos, né? Mas é um médium só. Ou são poucos médiums conhecidos de uma localidade só. Veja, o Kardec está dizendo que isso é um jeito fraco, errado de aplicar o controle universal. Qual é o melhor jeito? Vários médiuns no mundo inteiro.
espíritos diversos no mundo inteiro através de diversos médios, falando exclusivamente sobre a questão moral e aplicando a comprovação do uso da razão, da lógica e dos dados positivos da ciência já adquiridos. Ah, mas o Chico interrogou 1000 espíritos. Azar. Não vale. É enfraquecer o critério. Porque passou por um médium só. O médium pode ser enganado, iludido, limitado, obsediado, que é um dos casos que a gente defende, que o Chico era fascinado pelo Emmanuel e pelo André Luiz. Ou um grupo, né? Pode ser um grupo também. Então, por isso que Kardec diz, o que é melhor? Um grupo restrito ou um grupo maior? Óbvio que é um grupo maior. Aplicando o uso da razão ou não aplicando o uso da razão? Óbvio que aplicando o uso da razão. Aplicando a comparação com os dados já fornecidos pela ciência ou jogando a ciência no lixo? Óbvio que levando em conta os dados positivos. Vejam como eu insisto em dizer e repetir, me desculpem por repetir isso, é que o movimento espírita faz muita confusão sobre esse texto. Não tem critério melhor que o de Kardec, se não seguir um critério de Kardec é ruim. E eu não posso considerar uma opinião ou um avanço do espiritismo. E aqui ele termina dizendo: uma só garantia séria existe. É o que nós estamos dizendo. Ele apresentou o melhor método, o melhor critério, a melhor garantia para eu ter um controle sobre o ensino dos espíritos e logo ter a teoria mais sólida. A concordância que haja entre as revelações que eles façam, então que é o primeiro ponto, são espíritos, não são encarnados, é por isso que é revelações que eles façam, espontaneamente. Aqui é outra palavrinha que o movimento espiritual passa batido. Quando for um avanço de um princípio da teoria espírita, tem que ser espontâneo. Olha só que interessante isso. Os espíritos têm que se manifestar, uma grande quantidade de espíritos, tem que se manifestar ao mesmo tempo no mundo inteiro, por diversos médiuns, espontaneamente. Não adianta eu, por exemplo, pegar um assunto, evocar eles e começar a perguntar sobre aquele assunto. E depois aí outras pessoas começarem a evocar, perguntar. Tem que surgir espontaneamente. Então, eu repito, eu preciso que as pessoas que estão me vendo entendam a gravidade disso. O critério kardeciano é muito seguro, porque é muito rigoroso. Olha a quantidade de exigências que ele aplicou para construir as obras dele. Agora me diga uma pessoa que tenha feito isso antes ou depois que ele. Por isso que as obras dele são as únicas e melhores. E sobre esse assunto você não pode criticar ou discutir ou contrariar a obra se você não seguir os mesmos critérios ou apresentar um melhor. Senão você só vai oferecer algo mais pobre. E a lógica simples diz o quê? A gente fica com aquela que é melhor. Por isso que Kardec, a obra dele, né? A gente diz Kardec, às vezes as pessoas acham que a gente está falando da pessoa. A obra é a melhor. Servindo-se de grande número de médios estranhos uns aos outros em vários lugares. Então é a melhor garantia. Ah, mas hoje a gente não consegue aplicar isso. Ora, se a gente não consegue aplicar isso, a gente não vai desenvolver o espiritismo. Ponto. Porque a hora que os espíritos quiserem avançar o espiritismo, eles vão espontaneamente provocar isso. Por isso que não é uma decisão nossa, não é uma decisão dos espíritas, de alguém que fez livros, alguém que fazia congressos para decidir o avanço do espiritismo. É uma revelação espontânea que parte dos espíritos. E a partir do momento que parte deles, a gente aplica a razão e a comparação com aquilo que já foi deixado na ciência espírita.
É por isso que a gente afirma com todas as letras que não houve até hoje continuação do trabalho de Kardec, porque ninguém aplicou e não tem como aplicar. E o fato de não ter como aplicar, porque isso parte da vontade dos espíritos, é uma prova de que não tem que evoluir a teoria nesse momento. E que a gente tem que se concentrar em estudar o que eles disseram e perceber que aquilo que eles já deixaram já é o melhor, já é o suficiente. Então, em vez de a gente ficar inventando algo pior, a gente deveria estar estudando o que já tem e aplicando e desenvolvendo. O que já tem. E deixar para eles, porque tem que partir deles, o momento que eles decidirem um avanço. E como quase ninguém estudou e muito menos aplicou o que eles já deixaram, vai demorar muito para avançar. Mas a gente não tem nem que se preocupar com isso. As pessoas que estão se preocupando com isso estão perdendo tempo. Porque elas não entenderam ainda o controle universal. É perda de tempo. Eu ficar tratando disso. Eu tenho que tratar os autores, os escritores, os palestrantes, os líderes do movimento espírita têm que fazer o quê? Se concentrar em esmiuçar, tornar cada vez mais conhecido e aplicado o que já está em Kardec. Esqueçam atualizações, porque isso não é possível. Porque só é possível através do controle. E o controle tem que partir primeiramente dos espíritos. Espontaneamente. No mundo todo. Então, se parou, o que isso quer dizer? Questão de lógica. Bom, se eles pararam é porque não é o momento de avançar. Então, eu insisto nesse ponto porque, inclusive, amigos, pessoas muito sérias no estudo da obra de Kardec ainda caem nesse equívoco. Toda vez que você vê algum autor no meio espírita vindo falar em atualização, ele está equivocado. Agora, se ele vier falar no estudo das obras de Kardec para a gente entender e aplicar cada vez mais, esse é o caminho. Isso que a gente tem que fazer. Escrever livros, palestras, vídeos para que todo mundo entenda mais, conheça mais e aplique. E aplicar não é só no sentido moral. É no sentido da evocação. Todo mundo inteiro tem que voltar a evocar. Agora, enquanto a gente estiver pensando em congresso, tese de mestrado, tese de doutorado, reúne o pessoal da academia. Agora as pessoas estão preocupadas em reunir pessoas da academia para provar o espírito. Kardec já fez isso. Kardec já fez isso. Qual é a utilidade? Aí estão fazendo mais, de uma maneira mais fraca do que Kardec fez, mais pobre, sendo que já tem o trabalho dele feito. Então a gente podia partir do que ele fez, aplicar o que ele deixou, aprender com ele, e não tentar mudar ele e atualizar ele. A gente precisa refletir isso e entender como é que se dá o avanço da doutrina espírita, ou como é que se dá o controle universal, para que a gente entre numa nova era de retomada de Kardec. E não de tentar fazer algo além de Kardec, ou mudar Kardec. Esse é o ponto-chave. Nós seguiremos até o fim desse texto no nosso próximo estudo. Até lá.